Olá, primeiro vídeo do ano e nesse vídeo eu vou refletir com você a importância do amadurecer. Amadurecer é fundamental para você enfrentar aí as tempestades e desafios da sua vida. Meu nome é Cíntia Vilela, eu sou mãe, esposa, dona de casa, advogada e após compartilhar a minha história, a jornada da minha família nas redes sociais, após compartilhar aí as nossas lutas, as nossas glórias, tenho ajudado muitas famílias a abraçar a sua cruz e lutarem por aquilo que realmente importa. Gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o final e depois quero que você reflita comigo se realmente você age de maneira madura ante os momentos fáceis, desafios, ante os obstáculos dentro do seu lar. Primeiro, vamos ser realistas. Nós, seres humanos, temos uma tendência a ter um amor próprio, acima até da medida. Um amor próprio um pouco desvirtuado, porque no fundo é natural uma pessoa querer o melhor para si e que os outros fiquem depois de mim. Só que esse excesso de amor próprio não é uma virtude. Eu sou mais, eu trabalho mais, eu mereço mais. Isso é muito perigoso, porque assim todos me devem alguma coisa, todos me devem servir, todos me devem reconhecimento, eu mereço ser valorizada. Tudo dói, tudo é uma ferida aberta, tudo vai para o lado pessoal, é o verdadeiro vitimismo que toma conta. Então a motivação da pessoa imatura é justamente o si, o próprio umbigo que a gente costuma falar. Então a pessoa imatura, ela leva todas as questões para o lado pessoal, para o lado sentimental. Tudo sente-se ofendido, injustiçado. É muito fácil você iludir uma pessoa, porque essa pessoa tem uma fraqueza emocional evidente. Assim são as pessoas imaturas. E hoje, infelizmente, a maioria dos adultos que chegam lá nas suas casas de 30, 35 anos estão chegando nessa idade imaturos, vivem como um adolescente, vivem se importando em dar satisfação da própria vida, vivem pela aparência, vivem com medo do julgamento, preocupados com o que o outro vai falar. Então, sentimentos esses que deveriam existir só até a adolescência. Meu filho tem 13 anos e eu já venho lutando com ele, ensinando, mostrando que é preciso amadurecer. Tem um livro que fala muito bem, isso eu não li, quero ler agora em 2022, chama Podres de Mimados. Então é o retrato da atual geração. Só que no processo de amadurecimento, o indivíduo ele passa do plano dele mesmo, onde está todos os sentimentos inerentes ao humano, tais como medo, insegurança, preguiça, timidez, raiva. Ele passa disso, mas ele é capaz de superar tudo isso e se coloca à prova. Então, o foco passa a ser o outro, e isso é amadurecer. Ou seja, nesse contexto, eu estou falando propriamente dito aqui, o nosso foco é a família, é quando eu paro de olhar só para mim e começo a me entregar, e amadurecer é se entregar. Então o indivíduo ele deixa de ser a medida de todas as coisas para que o foco seja o outro. Ainda que o mundo não seja muito grande do seu ponto de vista, mas que seja uma pessoa à frente que precisa de ajuda. Às vezes ele não tem um filho, nada, mas que seja uma colaboração. E isso você deixa de sentir pena de si, você deixa de pensar só em si e você começa a enxergar que as pessoas foram feitas para edificar as outras, né? Tem uma frase assim: homens sem consciência de sua própria vocação são homens inseguros, e homens inseguros são homens imaturos, né? Nenhuma mãe, é óbvio, quer o sofrimento, quer frustrações dos seus filhos, mas é lógico, há um momento na vida deles, quando chegar na adolescência, eles vão passar por frustrações, até mesmo na infância. E aí a gente precisa ir mostrando isso, até mesmo para contribuir para a fortaleza deles. Tem um escritor que ele fala assim: a fortaleza supõe a vulnerabilidade. Sem vulnerabilidade, não se daria sequer a possibilidade da fortaleza. E ser forte ou valente não significa senão isso: poder receber uma ferida. Se o homem pode ser forte, e é porque ele é essencialmente vulnerável. Então, por que
que nós teríamos a preocupação ali de ensinar os nossos filhos a lidar com as frustrações, lidar com o sofrimento? Porque é preciso ensinar nossos filhos a encararem os próprios desafios, encarar as próprias circunstâncias, a qual qualquer sujeito, qualquer ser humano está sujeito a enfrentar. Fazer o que deve ser feito, custe o que custar. Então, negar a preguiça, negar o conforto, só dar satisfações é uma vida isenta de sacrifício. Quem conhece a minha história aqui sabe que eu tenho propriedade para afirmar, né, que a virtude da fortaleza é essencial dentro de um lar. E se você chegou até aqui, eu queria pedir uma pausa, queria que você desse um like nesse vídeo, se inscrevesse no meu canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí me ajuda também a distribuir os meus vídeos para o maior número de pessoas, tá? Conto com vocês. Bom, voltando ao amadurecimento, atualmente temos um mundo que idolatra o trabalho fácil, uma sociedade moderna mole, que está ensinando aí que dizer não ao filho traumatiza. Pais permissivos demais, que não têm autoridade dentro de casa. Famílias que não se preocupam com um senso moral e religioso. A religião é mera conveniência, no dia que dá, como dá. A família unida no domingo já não é mais uma obrigação, dá muito trabalho. Então as crianças, elas são poupadas muito cedo das contrariedades. E chega lá nos 30, 35 anos, ela não amadureceu ainda. Então é muito mimo, é muita concessão. Então torna assim um homem frágil, a mulher fraca. Porque na primeira tempestade a pessoa desaba. Assim são as pessoas fracas, os homens fracos. Tem um livro que ele fala bem isso, a diferença entre o barro da rocha. O barro, qualquer chuva dilui, qualquer enxurrada carrega para 1000 valetas dos caminhos, qualquer depressão do terreno o transforma. A rocha não. Esta mantém-se firme em face às tempestades. Levanta-se como um baluarte diante das ondas furiosas e emerge mais brilhante depois da tormenta, como um desafio ao mar. Então, quem conhece, né, essa passagem eu já usei outras vezes aqui, e eu gosto muito de fazer essa comparação entre o barro e a rocha quando vem a tempestade, porque o meu filho, conforme ele foi crescendo, ele foi percebendo que ele precisava ter a fortaleza. Afinal, ele era diferente das outras crianças, era nítido, ele não conseguia correr, era comum desequilíbrio, cair, tinha dificuldade para levantar. Então, desde cedo, ele tinha algumas limitações de não praticar esportes, de não fazer terapia, fisioterapia, ele tinha que fazer fisioterapia. Então, o mundo, né, rotula as crianças como diferentes, normais, iguais, desiguais. E isso tudo me abalava muito. Claro, como que o meu filho vai suportar isso? E eu pensava, meu Deus, ele é tão pequeno e vai crescer ouvindo as crianças falar com um olhar diferente. E isso foi me dando a consciência que eu preciso trabalhar isso com ele. A vida não é fácil, nada é fácil. Ele, sempre muito inteligente, sempre percebeu, né, essas diferenças. E sempre também me questionava. Mas eu, desde o começo, desde o diagnóstico, estudei bastante, fui atrás de como preparar o terreno. Nunca foi fácil, né, ver ele tendo tantas frustrações desde pequeno. Mas, por que eu estou contando todo esse meu relato? Porque eu percebi que muitas vezes a gente tem que ensinar as nossas crianças a saber lidar e a saber crescer e enfrentar essas situações. Crianças maldosas existem, crianças que falam coisas que machucam existem. Então eu não tenho como ir lá tirar satisfação. Nós não temos como ficar tirando satisfação de todas as pessoas que nos ofendem. Nós temos que nos abastecer, nós temos que simplesmente nos preparar para as dificuldades. E isso eu levo também dentro do meu lar com os meus filhos.
Então eu tinha que ser forte, eu tinha que estar muito segura, eu tive que amadurecer, porque muitos problemas surgiram com o diagnóstico e as pessoas não são tão legais assim. Então temos que enfrentar a vida. E desde cedo aqui em casa, para os meus filhos eu coloco, a vida não é fácil. Somos uma família abençoada por Deus e isso é o que realmente importa e isso é o que realmente vence qualquer dificuldade. Então, ao invés de ficar falando das coisas ruins para eles, tentei mostrar aí os pontos fortes, que é um menino inteligente, abençoado, carismático, e assim eu fui enchendo ele com todas as qualidades. Você é um menino com coração bom, você é um guerreiro cheio de virtudes, sortudo da criança que conseguir enxergar o bom, como é bom ter um amigo como você. E assim na vida da gente também. A gente tem que nos cercar de pessoas que realmente querem algo nosso, não está ali por interesse. E amadurecer é saber muito bem separar essas coisas. Então, as crianças, elas precisam desde muito cedo enfrentar as frustrações, sempre com a presença de Deus, com a presença da família. E aí sim, eles vão saber lidar com esses desafios. A vida, ela é como se fosse uma estrada cheia de buracos, obstáculos, e a gente tem que preparar eles para isso aí. Então, só nos resta preparar os nossos filhos para a estrada. Não temos como mudar a realidade, mudar as pessoas, as frustrações virão, muitas vezes tempestades virão e nós precisamos estar fortes, seguros e muito bem decididos, e isso é amadurecer. Então a gente não pode só contar com o nosso instinto materno, nós precisamos estudar, nós precisamos oferecer o que há de melhor para o nosso marido, para os nossos filhos, e estudar, ler, entender o temperamento de cada um no nosso lar, estudar, ler sobre educação de filhos, estudar relacionamentos no modo geral, estudar religião, seja qual for a sua religião, se aprofunda, estuda suas crenças, os seus valores, vai fundo nisso daí. Ah, mas meus filhos, eles são ótimos, eu não preciso estudar educação de filhos. Então, peraí, você prefere então esperar dar alguma coisa errado para depois tomar alguma atitude, para depois se preparar, para depois chegar à adolescência e ficar tudo mais difícil? Engraçado que nós estudamos anos para ter uma profissão, nós estudamos anos para fazer uma viagem, estudamos moda, estudamos para falar bem, estudamos uma nova língua, mas poucos pais se preocupam em estudar a mais nobre missão da nossa vida, que é educar um filho, que é ter uma família, que é deixar um lar em harmonia. Então a gente não pode contar só com o nosso instinto materno, a gente não pode só contar com a nossa intuição para lidar com o relacionamento. Principalmente nos dias atuais, que há tantas informações poluídas por todos os lados, nós precisamos estudar muito para ser mulher, para ser esposa, para ser dona de casa, para ser mãe. A gente não pode crer aí, acreditar cegamente nos nossos instintos ou acreditar o que as notícias querem colocar para que a gente entenda. Pais e mães precisam fortalecer as suas crenças, os seus valores, as próprias convicções, e apenas o conhecimento dará essa certeza. Principalmente para lutar contra essas modinhas politicamente corretas ou ideais delirantes que muitas vezes nem condizem com os valores morais que a gente tem, não condizem com os valores morais que a gente quer passar para os nossos filhos. E aí a gente vai deixar os nossos filhos na mão de youtubers alienados que querem manipular. Então os valores e as regras dentro de um lar precisam estar muito bem planejadas, estabelecidas, pactuadas, com muito amor, sabedoria. O lar, ele envolve aí um conjunto de ações entre pai, mãe e filhos. No final do ano, teve um especial de Natal do Brasil Paralelo com lindas reflexões, entrevistas, teve concerto de piano, foi realmente maravilhoso. E uma das partes que mais me chamou a atenção, a deputada estadual Ana Campagnolo, acho que é assim que fala, comentou que o feminismo destruiu uma geração. E eu concordo plenamente.
O feminismo acabou com as características das mulheres. Ela simplesmente distorceu valores. Distorceu muita coisa que realmente importa. E eu achei interessante uma parte assim, que ela falou que perguntaram para ela, né, como é ser mãe, conciliar maternidade com o trabalho. E ela falou assim, o mundo abriu tantas portas para as mulheres, mas não preparou as mulheres para isso. Nunca se falou tanto em mulher, pauta de feminilidade, mas ao mesmo tempo a impressão que nós temos que a mulher nunca esteve tão perdida. Parece que há alguns séculos atrás, a mulher, ela sabia o seu papel. Nós sabíamos, a sociedade sabia o que esperar de uma mulher. Uma mulher sabia o que era ser mulher. Tanto que hoje, a pergunta é, como você consegue conciliar a vida de mãe com o trabalho? Então ela cita assim uma passagem de um escritor, Juliano Maria, que fala que a mulher ela sempre teve o domínio do espaço privado no lar, tanto que ela sempre foi chamada de dona do lar, rainha do lar. E o homem sempre teve o domínio do espaço público e do trabalho. Então, comparando, fazendo uma analogia, o povo que queria invadir, expandir o seu território, por exemplo, a Alemanha, ela queria expandir o seu território e aí até então começou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, toda vez que um povo queria expandir, uma nação queria conquistar alguma mais, fazendo isso uma analogia às mulheres que quiseram conquistar mais novos territórios, em nenhum momento uma nação deixou de descuidar das suas próprias fronteiras para invadir o terreno, novas conquistas. Então, usando essa analogia de conquista de territórios, as mulheres, de forma muito estranha, elas querem conquistar o espaço masculino, mas não estão cuidando das próprias fronteiras, dos próprios espaços que já eram delas, que é o espaço do lar. Por isso tamanha confusão. É como se os alemães eles quisessem conquistar a Rússia, invadir Moscou, mas abandonasse o próprio território, abandonasse o próprio país. Isso é uma loucura, né? Então imagina, as mulheres elas foram convencidas que é possível colocar o trabalho em primeiro lugar, o sucesso, as conquistas e deixar o lar, deixar a educação dos filhos terceirizada para as escolas ou terceirizada para outras pessoas e deixou o seu principal papel em segundo plano. Então aqui eu vejo o quanto é importante amadurecer nesse mundo confuso. A geração atual ela está perdida com falsos valores. A mulher ela precisa enxergar o que realmente importa. É preciso nadar contra a maré, assumir as nossas prioridades do lar, assumir que é o nosso território. Qual é, afinal, o papel de nós mulheres? E é preciso amadurecer para a gente chegar a essas conclusões. Que bom que você chegou até o fim. Espero que a reflexão tenha valido a pena. Deixa o seu like, se inscreve no canal para receber aí mais notificações e me ajuda aí a distribuir os meus vídeos para o maior número de famílias, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos!